Fluidos refrigerantes, professor Alexandre, faculdade profissional, professor especializado em engenharia de refrigeração e climatização. Hoje é fluidos refrigerantes. Você quer ter um local onde você aprenda sobre refrigeração e ar-condicionado de forma didática? Inscreva nesse canal e ative o sininho, que você sempre vai ter um conhecimento interessante como hoje sobre fluidos refrigerantes. Uma coisa importante, né? Em português a gente fala muito, né, na linguagem portuguesa, né, digamos, sobre a questão de fluido refrigerante. Só que quando você fala de fluido refrigerante lá fora, a pessoa pode ter um sentido do refrigerante que a gente toma lá, da Coca-Cola. Normalmente, por que pareça, apesar de muitas pessoas não gostarem de separar fluido com gases, mas lá nos Estados Unidos eles usam gases mesmo, apesar de que fisicamente a palavra gás não é correta, né? Porque fisicamente o correto é fluido refrigerante. Mas vamos lá, quando você, dentro da máquina de refrigeração e ar-condicionado, existe aquele elemento mágico que a gente usa para transportar o calor de um lado para o outro, que chama de fluido refrigerante. Esse fluido refrigerante, para cada tipo de aplicação, ele tem uma característica mais interessante. A ASHRAE existe uma linha importante de classificação de fluido refrigerante, aonde a toxicidade aumenta daqui para cá e a inflamabilidade aumenta daqui para cá. Então você tem classes de fluidos refrigerantes, né? Então a primeira classe que a gente tem, digamos, no melhor dos mundos, né? Os melhores dos mundos aqui é o A1. Por quê? Porque o A1 ele é baixo toxicidade, bem baixo, e ele, no caso o A1, ele não é inflamável, ele não inflama. Então o A1 é o melhor dos mundos em questão de segurança, né? Segurança. Não tem baixa toxicidade, obviamente, porque é muita hipocrisia. Todo fluido refrigerante vai ter alguma toxicidade, né? Então, é uma toxicidade muito baixa, né? E não pega fogo. Então, A1 é um fluido refrigerante maravilhoso. É uma classe maravilhosa. Quem que a gente tem que representa A1? Nossa, um monte, né? Desde o antigo R12, né? Que nem vamos falar, já não é usado desde os anos 90, né? R12. O R22, que ainda é a matriz do Brasil, tem bastante R22, né? Matriz do Brasil tem muito R22, que é um hidroclorofluorcarbono. A gente tem, digamos, o R134A, né? O R134A, que é um hidrofluorcarbono, que também faz parte da classe A1, né? Nós temos o famoso, usado no ar-condicionado ainda até hoje, 410A, também é um fluido refrigerante A1. Nós temos outro famoso aqui, o R404A, também é um A1, né? Aqui você tem praticamente todos os mundos. Aqui você tem o mundo da refrigeração, aqui você tem o mundo do ar-condicionado, aqui você tem o mundo das médias temperaturas de evaporação, muitos refrigeradores, né? Tudo classe A1. Então, se o A1 é tão bom, por que não só usar A1, né? Mas tem um problema. Esses fluidos refrigerantes têm um alto GWP. O que é GWP? É o Global Warming Potential. Aqui em português significa efeito estufa, né? Efeito estufa. Então, o GWP, ele gera um equivalente em quilograma ou tonelada de CO2, né? Então, você tem, no caso aqui, o R404A tem 3.900 e pouco de GWP. Esse 3.900 e pouco seria quase equivalente a um carro 1.0 andando quase 40 mil quilômetros, a poluição equivalente de 1 quilozinho de fluido refrigerante. Então, daí, apesar desses refrigerantes maravilhosos serem A1, que é muito bom para o profissional da refrigeração, né? Que ninguém quer ficar correndo risco à toa, mas nós temos esse problema, certo? Da questão do efeito estufa, e hoje em dia não se fala outra coisa que não seja a sustentabilidade.
Aí você veja o seguinte, você tem, por exemplo, aqui você tem altamente tóxico, né? Altamente tóxico, mas não inflamável, por exemplo, R123, né? Então você já tem uma desvantagem aqui, né? Aí vamos subir para cá, A2L. Como se fala de A2L? O que é o fluido refrigerante A2L? Eu vou dar uma palestra, aguardem, só sobre A2L. Agora eu vou fazer um resumo. Me cobrem no canal, que eu vou dar uma palestra só sobre A2L. Mas A2L significa o quê? Levemente inflamável. Então, levemente inflamável, você tem, digamos, algumas propriedades, uma delas é a energia que você precisa para gerar uma chama, às vezes uma diferença de 300 até 1000 vezes a energia, por exemplo, de um A3 para fazer uma chama. Então, por isso que ele chama-se levemente inflamável. Mas mesmo que é levemente inflamável, não significa que ele não inflame, certo? Então, A2L você tem um risco. Ele não é tóxico, mas é levemente inflamável. O A2L, um exemplo clássico, é o R32. Tá na moda, né? O que tem de máquina com R32 é um monte de máquina. E muitas vezes você vê, muitas pessoas, quando você vê um acidente com alguém usando R32, pessoas ficam muito tristes, né? Por isso que não é fácil, a gente respeita muito essas pessoas que tiveram esses problemas e vamos orar para que os profissionais possam se qualificar para trabalhar com R32. Então, o R32 é um fluido refrigerante que já chama de médio GWP. Ele está na faixa, na R4, entre 600 e 700. Então, aqui nós temos um médio GWP. A B2L é levemente tóxico e levemente inflamável. Um exemplo clássico, a amônia. A amônia é usado em várias plantas industriais, mas olha, se o A2L tem um ruim entre tóxico e inflamável, o B2L tem 2 ruins, porque daí ele é levemente inflamável, né? Mas, digamos assim, levemente, quer dizer, já é bem tóxico, não é levemente tóxico. Então, ele é tóxico e levemente inflamável, a amônia. Muito, muito tóxico e levemente inflamável. Então, aqui nós já temos um problema aqui, certo? Né? Aqui você tem mediamente inflamável o A2, um exemplo do R152A, que é um exemplo de A2. E agora que está muito na moda, que são os A3, né? Aí você tem A3, você tem o R290, que chama de propano, né? Tem o R600A, que é o isobutano. Então você tem o A3, quem que ele é? Ele não, quer dizer, ele é baixamente tóxico, não vou dizer que não é tóxico, ele é nível baixo tóxico, mas, né? Mas é baixo. Mas ele tem uma alta inflamabilidade, o A3, né? O propano praticamente é o gás que a gente usa no isqueiro, né? O gás que a gente usa no isqueiro. Então, o que vai acontecer? A gente está hoje em dia com praticamente grande parte dos refrigeradores usando o R290, o R600A, existe até uma NBR, acho que é 16069, que fala isso, NBR 16069, que ele indica um limite de 150 gramas, né? Indica um limite de 150 gramas para utilizar esse fluido refrigerante. Para você trabalhar com A3, você precisa fazer bastante treinamento, que não é brincadeira você trabalhar com alguma coisa altamente inflamável, precisa de treinamento. Só que em contrapartida, por exemplo, o R290, o GWP dele é 3. Compara que ele concorre, de certa forma, em algumas instalações com 404A, que o GWP é aproximadamente 3.900 e alguma coisa. Então, 3 para 3.900, nossa, é uma diferença
É uma diferença exorbitante. Então, obviamente que Victor Hugo dizia uma frase que eu queria que vocês guardem aqui. Não existe nada tão forte cuja ideia o tempo chegou. Essa é uma frase do Victor Hugo. Não existe nada tão forte quanto a ideia cujo tempo chegou. Então, e só se fala de sustentabilidade. É irreversível você ter fluidos refrigerantes A2L ou A3 ou B2L no nosso mercado. Mas existem mais. Você tem, por exemplo, o CO2, ele não é tóxico, quer dizer, levemente tóxico, digamos assim, que tem uma concentração. Ele está aqui, é um A1. O CO2, o GWP dele é 1, porque é ele mesmo, né? Então, o GWP dele é 1, ele não é tóxico, mas aí o que acontece? Ele trabalha com altas pressões. E muitas vezes você precisa trabalhar com o sistema subcrítico ou com o transcrítico. Então, ele tem algumas nuances para poder trabalhar com ele, e não necessariamente sempre, quando você vai trabalhar no subcrítico ou no transcrítico, nem sempre você vai ganhar no COP, comparado com alguns fluidos sintéticos. Então, essa questão da transição do fluido refrigerante, nesse momento, é muito mais complicado. Eu estou hoje com 48 anos nessa faixa, né? Se eu for falar para vocês que eu comecei a trabalhar em 88 era muito simples. Nós tínhamos refrigeradores R12, indústrias grandes, amônia. Aí tinha ar-condicionado e refrigeração comercial R22, freezer R512. E acabou. Era só isso aqui. Mundo simples, né? O mundo era muito simples. Mas para você que é mais jovem e está entrando no mundo da refrigeração, hoje o mundo está muito mais complexo. Mas a FAPRA-ETP está aqui para te ajudar. Por isso que nós temos desde curso de mecânica de refrigeração até curso técnico, curso de graduação e pós-graduação, para poder ajudar você a entrar e saber qual é o melhor fluido refrigerante para cada tipo de situação. Muito sucesso na carreira de vocês e espero do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo. E volto a repetir, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho.